Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Hoje nós iremos falar sobre os 5 alimentos que eu, Tony Lobo, considero um dos mais importantes e essenciais para a sua saúde ou seja para a sua mudança da composição corporal. Eu falo minha lista porque, obviamente, existem órgãos e entidades que denominam e classificam alguns alimentos como bons e ruins. Então não vou falar da lista deles, eu vou falar da minha lista, onde eu reuni vários tipos de conhecimento, que são os estudos clínicos, os estudos teóricos, a prática clínica com os meus pacientes, observando exames laboratoriais, que são muito importantes para saber como o alimento se comporta em determinados organismos. E eu cheguei a uma conclusão de que 99,9% das pessoas se beneficiam ou vão se beneficiar com essa lista que eu elaborei. Mas eu não preciso nem dizer, na realidade eu devo dizer que essa lista é apenas 5 alimentos que eu considero muito importantes, essenciais. Mas essa lista vai muito mais além do que isso, porque não existe alimento A ou B ou Y ou Z que é melhor do que o outro. A alimentação ela é muito mais complexa do que parece. Cada alimento tem uma ação e uma reação no seu organismo. Mas, de maneira genérica ou uma maneira mais global, você precisa de nutrientes. Os micros, as vitaminas, os minerais, os fitoquímicos. Então, existem alimentos que vocês vão já ver que o quarto item aqui compõe essa sinergia de alimentos que se completam, se complementam em algum quesito. Então, resumindo, essa lista é uma lista que eu elaborei ao longo de anos e que os alimentos que são interessantes para a sua saúde é o contexto geral e não somente esses. Mas vamos detalhar aqui por que eu classifiquei esses alimentos como mais importantes. E para me resguardar, antes que venha algum engraçadinho falar que o alimento mais importante é o leite materno, me desculpem, mas eu não vejo uma criança de 5 anos mamando no peito de uma mãe. Então a gente tem que ter coerência, tem que ter lógica de que esse alimento é sim muito importante, mas ele não se aplica à maioria das pessoas, tá bom? Então vamos agora para a lista. Número 1, o ovo. Vocês não fazem ideia da quantidade rica de nutrientes e vitaminas, minerais que um ovo contém, mas não é a clara. É o ovo completo, especificamente na gema, onde contém maior parte dos seus nutrientes e uma substância que para mim é vital para a vida, que chama-se colesterol. Sim, meus queridos, o colesterol já caiu por terra, que é um vilão para a sua saúde. E digo mais, o colesterol exógeno vindo do ovo ou de outro alimento, ele é extremamente saudável porque nosso corpo trabalha através de feedback negativo e quando você coloca uma substância que vem de fora, automaticamente ele diz, opa, para de produzir que está vindo de fora. E é tão sensacional o ovo que ele tem a capacidade de não só regular o seu colesterol para mais como para menos se ele estiver desequilibrado. Deu para entender? Então vamos parar com isso de que colesterol é ruim, porque o colesterol é somente o maior responsável por todos os hormônios precursores ou todos os hormônios sexuais seus. Então, para você formar uma testosterona, um estradiol, uma progesterona, qualquer hormônio seus, ele é a matéria-prima. Então, tá aí vários motivos para você ingerir o ovo. 2. Banana. A banana não é superior a outras frutas, como eu já falei inicialmente, mas ela tem uma peculiaridade. Além de ser rico em vitaminas e minerais, ela apresenta também a fibra solúvel, o que dá volume nas suas fezes, fazendo com que você tenha mais capacidade de evacuar. E em conjunto com a fibra insolúvel, que isso é tema para um próximo vídeo, ela tem uma sinergia para que você não fique constipado e, em consequência disso, nós temos também um aminoácido presente chamado triptofano. O triptofano é extremamente essencial para a produção endógena de serotonina. Serotonina, o hormônio do bem-estar. Então, a banana tem essa peculiaridade. Um alimento extremamente fácil de levar, saboroso, nutritivo, rico. Porém, repito,
existem vários outros alimentos também que têm a sua peculiaridade, sua particularidade, mas a banana se torna muito prático e muito rico. Número 3, aveia. Eu passaria um dia inteiro falando sobre a aveia. Se você quiser, deixa aqui na descrição se você quer, ou nos comentários, se você quer que eu fale mais sobre a aveia, porque a aveia, para mim, é contraditório essa minha lista, porque, como eu falei, tem alimento que é mais importante que o outro em um ponto e tem outros que são melhor em outros pontos. Mas vamos lá, vamos aprofundar o conhecimento. A aveia ela é tão fantástica, composta de fibra solúvel também, pouquinha fibra insolúvel, que ajuda a você não ficar constipado, né, para você ter mais permeabilidade, mas ela tem uma particularidade. Quando você ingere o carboidrato ou a fibra da aveia, o corpo ele se comporta de maneira diferente. A absorção, a metabolização se comporta de maneira diferente. Então, quando você ingere um carboidrato, um amido resistente, como é o caso da aveia, ele vai ficar no seu intestino, fermentando, colonizando as bactérias do seu intestino de forma positiva, modulando o seu sistema inflamatório ou anti-inflamatório. É sensacional. Não entendeu? Quando você ingere a aveia, que ela fermenta, ela gera 4 substratos. Mas vou citar 2 aqui: o acetato e o butirato. Estas duas substâncias, esses 2 substratos, são responsáveis por sinalizar uma ação ou uma reação anti-inflamatória em todo o seu sistema endócrino. Se você não entendeu ainda o que eu estou falando, ele é um anti-inflamatório natural. 4º alimento, que eu nunca vou entender porque demonizaram o arroz e o feijão. Estranho, como eu falei que eram 5, mas o arroz ainda é um alimento extremamente saudável, porém, se em conjunto com o feijão, eles se complementam não só nas vitaminas, nas fibras, porque o feijão tem muito mais fibra, caso você não ingira o arroz branco. Não necessariamente você tem que ingerir sempre o arroz integral. É melhor que fosse o integral? Sim. Quanto mais fibras, mais todos os benefícios que eu mencionei agora quando eu falei da aveia. O arroz é sim um excelente carboidrato. Nós precisamos de carboidrato para nossa energia vital, meus queridos. Tudo no seu corpo precisa de glicose, principalmente as células neurológicas. Então, quando eu vejo um profissional falar que não sei porquê, até vi ontem uma pessoa até inteligente falando que não sei por que vocês estão comendo carboidrato. Se vocês não fazem atividade física, vocês não devem comer carboidrato. E não funciona assim. Eu já emagreci e restaurei saúde de pessoas aqui que nunca pisaram numa academia comendo carboidratos limpos como arroz. Então, resumindo, vitaminas, minerais e fibras são acompanhadas e aminoácidos, porque o que tem em um complementa no outro, né? O que falta em um tem no outro, no arroz e do feijão. Para mim é como se fosse um alimento só, arroz e feijão, mas fica aí a sua escolha, arroz ou feijão ou os 2, como o meu 4º alimento mais importante de todos. E por último, 5, o peixe. Sim, meus queridos, ainda não existe uma pessoa só que diga que o peixe é um alimento extremamente rico e saudável, composto de muito mais de proteínas, né? Ou seja, aminoácidos, essas que fazem parte de todo o nosso sistema imunológico, transporte de hormônios sexuais. Nós precisamos, é inevitável e é contra a vida você não ingerir uma boa quantidade de proteínas. Então, se vier do peixe, melhor ainda, porque o peixe, além das vitaminas, temos aí os ômegas 3, se for do salmão ou se for de outro tipo de peixe, mas o peixe ainda é um alimento extremamente rico. Porém, nós sabemos que a nossa realidade hoje, né, ou a realidade da grande maioria das pessoas, é de não poder ter um poder aquisitivo de comprar o peixe. Então, já que não pode comprar o peixe, compra um frango, compra uma carne mais magra que não tenha tanta gordura saturada. Então coloca aí o quinto, 2 alimentos, né, para você ficar a sua escolha.
que o peixe ainda é o melhor, mas o frango não perde por muito. Porque o frango, especialmente o peito de frango, ele tem baixa gordura saturada e tem uma grande quantidade de proteínas. Proteínas essas que vão ser bom também para a sua produção de pele, unha, cabelo, porque os aminoácidos são sinalizados dentro do nosso organismo e a partir dessa sinalização vai dizer que vai fazer colágeno, proteína contrátil, proteínas do sistema imunológico, enfim. Essa é a minha lista. Eu passaria um dia inteiro falando de outros e outros alimentos, como azeite, abacate, como as oleaginosas, como os tubérculos, mas tinha que ser uma lista pequena e o vídeo, infelizmente, ainda ficou longo, tá bom? Então, deixa aqui o seu comentário, se você gostou, ou dá um feedback, ou uma sugestão de como eu poderia fazer um vídeo melhorado ou um vídeo mais específico sobre cada alimento, e eu prontamente farei para vocês, tá bom? Então, meus queridos, obrigado por ter assistido até aqui. Se puder, compartilhe esse vídeo. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus e fui!